Vamos falar de FUVEST? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, pra gente falar sobre os temas que aconteceram da parte da FUVEST, a gente vai falar então do tema que caiu da FUVEST de 2023, que segue com as específicas palavras que aparecem na prova, que é refugiados ambientais e vulnerabilidade social. A primeira coisa que vai acontecer, do que a gente percebe desse tema e do que a gente vê dos temas que foram passados já da redação da FUVEST, é muito característico a gente perceber que esse tema de redação não possui uma pergunta. Eu sei, chocante. Por quê? Porque a FUVEST tem uma cara muito de ter perguntas. A gente pode até perceber nos últimos temas que a gente teve já da questão da FUVEST, que eu vou ler aqui para vocês, que no caso de 2021 a gente teve uma pergunta: o mundo contemporâneo está fora de ordem. A gente teve também, em 2018, devem existir limites para a arte. Em 2017, o homem saiu de sua menoridade. E 2016, as utopias indispensáveis, inúteis ou nocivas. Mas também a gente precisa perceber que há uma frequência também da gente ter afirmações. Então a gente percebe que também na questão de 2022 a gente teve o tema de redação, as diferentes faces do riso. Tivemos, no caso de 2020, o papel da ciência no mundo contemporâneo. E também em 2019, a importância do passado para a compreensão do presente. Então a questão de existir pergunta como um tema não é uma obrigatoriedade do que existe da FUVEST. O que a gente precisa perceber é que quando a gente tem um tema de pergunta, existe o fato de que a pessoa tem que responder a pergunta e se posicionar. E quando existe uma afirmação, a gente precisa saber qual que é o ponto de vista do que está a partir da leitura dos textos motivadores que você precisa defender e explicar. O que vai fazer de diferença nesse tipo de tema é que quando a gente fala de outros tipos de redações, como é o caso principalmente de Enem, que é o mais famoso dos casos, é que a gente tem uma primazia, a gente tem um carinho maior pelo fato do que temos de repertório na redação. Quando a gente fala de FUVEST, não é que a parte do repertório ela é tão importante, mas o repertório ele traz uma questão de argumentação com uma visão de mundo muito mais ampla. Então isso significa que quando você traz repertório no Enem, você não precisa de fato estar com uma redação de fato excelente, com repertórios tão específicos, mas que uma das partes do que se corrige da redação do Enem, de fato, é a existência de um repertório. Quando a gente fala da FUVEST, o seu repertório ele não tem que vir de um jeito que ele tá ali só para ser colocado como repertório, mas que ele precisa fazer sentido. Então há uma diferença de repertório para o FUVEST e repertório para o Enem. O repertório da FUVEST você está colocando ali porque ele ajuda na sua argumentação, ele faz com que a redação fique melhor, não é que você está colocando para você poder se exibir. Então perceba que a questão do repertório, quando você fala de FUVEST, você sempre tem que se perguntar: beleza, um terno, uma gravata, um sapato social é muito bonito, mas adianta eu colocar na praia? Então ele tem que fazer sentido. Então perceba, seu repertório é para você mostrar que você está fazendo uma argumentação melhor, que você está conseguindo ilustrar, ou você está querendo se exibir mostrando que você sabe muito. Também não há nenhuma diferença na questão das instruções, o que a gente tem dos últimos anos para esse ano de 2023, que é o fato de ter no mínimo 20 linhas e também o fato de ter um título na redação. Isso não é problema para nenhuma pessoa para que vai escrever uma redação de escrever no mínimo 20 linhas. Até mesmo o Enem ele pede um mínimo de 7 linhas, o que eu acho que talvez poderia ter sido até um pouco maior, mas eu sou só um professor de redação, não sou de fato uma pessoa que sabe o que está falando no quesito de realmente a gente ter uma limitação. Mas o fato de você escrever 20 redações e que você já está acostumado com redação de Enem, ou até mesmo redação de VUNESP, ou até mesmo redação de UEA e URJ, você não teria nenhum problema de escrever esse tipo de tema com 20 linhas. E também o fato do título. Então o título que ele é uma obrigatoriedade específica da FUVEST, então vale nota, você não pode deixar de colocar a questão do título. Mas uma coisa que sempre ajuda é o título ele é colocado numa linha à parte, então você não precisa pular linhas na sua própria redação. Você vai ver que vai ter um espaço na sua própria folha de redação que está escrito colocar o título aqui. Então a gente vai para a leitura dos textos motivadores que existiram e eu vou comentar sobre cada um deles. A gente vai ler primeiro o texto motivador número 1. Então a gente tem que as últimas décadas vêm sendo marcadas por diversas crises humanitárias a acometer diversas partes do globo, sejam elas guerras, desastres naturais ou doenças. Tais crises acabam por ser responsáveis por uma das situações mais graves, complexas e urgentes a serem solucionadas no mundo, que é a crise de refugiados, um dos maiores desafios da história recente. Apesar de as guerras
e conflitos terem ganhado certo destaque e relevância como os grandes agentes causadores de tal fenômeno, esses fatores, apesar de importantes, não formam a principal causa de grande parte do êxodo de refugiados. Ao contrário do senso comum, grande parte dos deslocamentos forçados e refúgios no mundo se dão por desastres naturais, como alagamentos, terremotos, vulcões ou ciclones. Então a gente aqui tem um texto retirado principalmente também do site da USP, que vem também ser a universidade que as pessoas estão fazendo para poder entrar. Então se você está fazendo FUVEST ou você não está sabendo se vai entrar na USP, então, por favor, tome cuidado, porque você vai entrar nessa universidade. A gente tem que esse fato desse texto, o motivador número 1, está explicando como a gente tem da questão da crise dos refugiados. Então, isso não é nenhum segredo que a gente já ouve também de pessoas. Você pode estar no Brasil, você pode estar na Europa, você pode estar nos Estados Unidos, você já ouviu da palavra chamada refugiado. E aqui a gente tem uma das principais causas que a gente sempre associa, porque você mesmo, na sua própria influência que você tem de sua naturalidade de fazer pensamentos rápidos, quando você fala da palavra refugiado, a primeira coisa que vem na sua cabeça é refugiado de guerra. E não que exatamente possam haver refugiados de desastres naturais. O que vai acontecer é que a gente percebe aqui que existe até inclusive uma limitação de exemplos aqui no final para poder ajudar você a pensar, que é o caso de alagamentos, terremotos, vulcões ou ciclones. Isso é super importante porque o texto motivador número 1 aqui está fazendo o quê? Te dando uma noção, pensamento que você precisa seguir. Então beleza, a gente está falando de refugiados, mas esses tipos de refugiados que a gente precisa conversar não são exatamente de guerra, a gente está falando de refugiados de desastres naturais. E isso é uma coisa que ajuda porque a gente percebe que lá na questão que a gente tem das palavras do tema que estão destacadas no tema da FUVEST, você tem uma palavra que é o E. Essa conjunção aditiva significa que você tem que falar dos dois assuntos. Então você tem que falar tanto de refugiados ambientais quanto de vulnerabilidade social. Percebe que nessa primeira parte, o que está sendo falado é de refugiados ambientais. Então você já tem uma boa noção do que são os refugiados ambientais. São pessoas que saíram do lugar de moradia, seja tanto pela questão de cidade, estado ou país, ou até mesmo que a gente tem na questão de continente, por conta de desastres ambientais. Não há uma especificação exatamente se a gente tem de ser desastres naturais ou até mesmo causados por seres humanos. É daí que a gente poderia até mesmo tirar o exemplo do próprio caso que a gente tem do desastre de Mariana. Então a gente poderia ter tido já como um dos exemplos do que acontece no nosso repertório nacional esse tipo de desastre, falando sobre o caso que a gente tem de desastres naturais. Esse é um primeiro tipo de repertório que poderia te ajudar a criar essa argumentação da questão de refugiados. Mas perceba, mais uma vez, você precisa fazer com que esse repertório ele se conecte à sua argumentação. Colocar um repertório tão específico como esse e não falar por que ele foi causado, por que esse exemplo se relaciona com o que eu estou falando, ele mostra muito bem o como eu quero argumentar. Então, a gente pode salvar esse repertório do desastre Mariana, mas depois a gente vai falar também de outros repertórios a partir da leitura dos outros textos. O texto número 2 mostra um infográfico bem carinha de Enem, que a gente tem dos refugiados climáticos até 2050 por regiões. A gente percebe que a gente tem como grandes destaques 6 regiões, que é a questão da América Latina, a África do Norte, a África Subsaariana, a Europa Oriental e a Ásia Central, o Sul da Ásia e o Leste Asiático e Pacífico. A gente percebe que existe uma enorme soma para o caso da África Subsaariana e também que a gente tem como destaque o Sul da Ásia e o Leste Asiático e Pacífico. Então a gente precisa perceber que nesse quesito, quando a gente está conversando sobre onde isso acontece com mais frequência, a gente percebe que não acontece de fato nas questões que são americanas. A gente tem sim fatos que acontecem na América Latina e também que acontecem na África do Norte, na Europa Oriental e a Ásia Central, mas que acontece com muito mais destaque em outras regiões. E aí vem o que seria uma dúvida: será que se você colocasse, assim como eu tinha falado do caso do repertório de Mariana, do desastre de Mariana, seria um repertório errado porque não é onde mais acontece esses tipos de desastres? Não. Na verdade, o que você precisa relacionar com a questão do repertório não é onde ele acontece, mas por que você está querendo colocar ele. Assim como, por exemplo, quando temos as questões de desastres ambientais, qual que é a participação do governo nessa questão da vulnerabilidade social? Existe uma intenção da intervenção governamental? Mas essa intervenção governamental na questão da vulnerabilidade social, vamos pensar em vulnerabilidade social, significa que as pessoas vão ter onde morar, vão ter onde comer e vão ter onde conseguir trabalhar caso aconteça um desastre ambiental. Mas espera lá, será que esse desastre ambiental não poderia ter sido evitado antes? Será que esses desastres ambientais estão acontecendo
por conta apenas da crise climática? Ou será que coisas poderiam ter sido feitas antes? Como, por exemplo, revisar as questões do que a gente tem de poder fazer com que as pessoas consigam sair do local antes que aconteça algum tipo de desastre? Ou até mesmo, será que as barragens estão sendo feitas com uma especificidade que deveria ter sido feita? Será que a gente está tendo essa segurança não somente no quesito de onde as pessoas estão morando, mas os trabalhadores, para que não aconteça de jeito nenhum? Porque a gente está pensando que quando acontecem esses desastres ambientais, do que a gente está falando dos refugiados, é quando acontece depois. Então, será que não poderia ter sido feito antes? É por isso que a gente consegue até mesmo fazer um relacionamento com até mesmo o desastre de Brumadinho, que poderia ter sido também um outro repertório que você poderia ter levado em conta, caso você tivesse esquecido de Mariana. É que o de Mariana tem um nome até mesmo que a gente consegue lembrar porque é o nome de uma pessoa, mas o de Brumadinho e o de Mariana tem relação muito igual. E a questão, tanto que a gente tem da vulnerabilidade das pessoas que saem dali e tinham como maior retorno financeiro da cidade o turismo e que perderam essa garantia. Não existia um fundo de garantia fazendo com que acontecesse, se caso acontecesse um desastre, as pessoas teriam um tipo de renda. Elas foram deixadas ali e não tinham mais aonde morar, aonde trabalhar e nenhum outro tipo de renda. Então a gente tem essa questão de que os desastres ambientais, eles não acontecem instantaneamente, mas que pode acontecer uma forma de você conseguir evitar que eles aconteçam antes mesmo de acontecer qualquer tipo de problema. No texto motivador número 3, que na verdade não é um texto, né, a gente pode falar até mesmo que é um texto visual, que é uma foto que a gente tem chamada Êxodos, de Sebastião Salgado, que a gente consegue ver aqui em preto e branco, e a gente tem uma imagem de uma família fazendo um êxodo, fazendo justamente uma viagem, que a gente tem num terreno praticamente arenoso, com pouca vegetação, muitas montanhas e que tem um sol muito forte. Inclusive, essa foto mesmo, a gente pode fazer com que haja até mesmo uma lembrança do que a gente tem até do quadro do Cândido Portinari, chamado Os Retirantes. Então a gente tem aqui como praticamente a vida imitando a arte. Lembre-se sempre que a questão da FUVEST, ela não traz essa questão de qual que é o repertório que você está pegando. Não teria problema você tanto falar, no caso do desastre de Brumadinho, do desastre de Mariana, ou até o quadro dos Retirantes de Cândido Portinari, mas como que ele se relaciona com o texto. Perceba que o que a FUVEST quer que você traga sempre é a questão de argumentação. Tanto é que existem 3 elementos básicos do que vão ser avaliados na questão de sua argumentação, sendo o que mais vale pontos a questão da sua argumentação a respeito do tema, sendo o segundo o que você fala sobre, o que você usa de conectivos e de conjunções e de você ter uma discussão do tema, então onde você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e o último sendo gramática. Então não há uma parte que corrige a questão de repertório, como é o caso do Enem. Então não é qual tipo de repertório você está utilizando. Se você está utilizando um repertório que seria histórico-geográfico, como é a questão do desastre de Brumadinho e Mariana, ou se você está utilizando um caso de um quadro de arte, como é o caso dos Retirantes de Cândido Portinari. Mas, como você está utilizando eles? Então, esse repertório está te ajudando a conseguir comprovar os pontos que você está discutindo na sua redação, ele está te mostrando como o tema continua existindo, o porquê o tema tem que ser falado. E no texto motivador número 4 temos um trecho de Graciliano Ramos da parte do livro de Vidas Secas, que inclusive já foi livro de leitura obrigatória da FUVEST. Então a gente percebe aqui, aproximavam-se agora dos lugares habitados, haveriam de achar morada, não andariam sempre à toa como os ciganos. O vaqueiro ensombrava-se com a ideia de que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para tratar. Sem a vitória, tentou sossegá-lo dizendo que ele poderia entregar-se a outras ocupações. E Fabiano estremeceu, voltou-se, estirou os olhos em direção à fazenda abandonada, recordou-se dos animais feridos e logo afastou a lembrança. O que fazia ali virado para trás? A primeira coisa que a gente percebe aqui da questão do que a gente tem do livro do Vidas Secas, que já foi inclusive livro de leitura obrigatória da FUVEST, é que a gente tem um livro que ele está relacionado com as temáticas da FUVEST, que tem como o próprio Graciliano Ramos tendo outro livro na leitura obrigatória, que é o livro Angústia. A gente tem como a temática sendo diferente, porque sim, fala da questão da vulnerabilidade social na questão que a gente tem da vida urbana, porém, quando a gente fala de Vidas Secas, a gente tem mais uma questão no sentido de uma vulnerabilidade social na questão das condições de vida do que a gente tem quando a gente fala dos direitos e deveres quanto à organização do governo para o ser humano no livro Vidas Secas. Então a gente tem que sim, de fato a gente fala da vulnerabilidade social
nessa parte do texto número 4, assim como do texto número 2, com a participação do governo. Então a gente percebe que já nesses textos estão querendo mostrar para você o ponto de vista que você precisa perceber na questão da vulnerabilidade social. Será que a culpa é apenas do que o povo poderia estar fazendo ou de fato também o que poderia ser feito por parte do governo para poder conseguir fazer com que essa vulnerabilidade social ela não seja tão acentuada? E perceber que até mesmo no que a gente fala disso, da questão que existe no problema da questão da participação do governo em garantir uma qualidade e um bem-estar de vida para as pessoas, poderíamos tanto falar de repertórios como que é o caso da Constituição Federal, ou até mesmo do contrato, e até mesmo falar de outros filósofos contratualistas que falam da questão da participação do governo em garantir o bem-estar social, mas que também poderíamos dizer até mesmo o fato da existência de favelas no Brasil, que tem essa questão de que há sim, de fato, uma questão da vulnerabilidade de onde eles moram, mas também uma falta de garantia de bem-estar social. É curioso o que existe do fato da questão das favelas, porque não somente o que a gente tem como a colocação do que existe dessa moradia para as pessoas é uma opção que ninguém acorda e fala: poxa, quer saber? Eu vou morar em um local que pode ter um deslize, que pode me matar e que pode inclusive ser um perigo caso chova. Não é esse a questão. É lógico que existem, claro, exemplos de comunidades que a gente tem da questão de que se faz com que exista um asfaltamento, exista agora condições melhores de vida, mas que todo o conceito que existe dessas criações, dessas comunidades, é por falta da garantia do governo de haver moradia. Então perceber que isso é um direito garantido pela Constituição Federal e pela Declaração dos Direitos Humanos. Pode-se haver agora mais discussões falando: poxa, então quer dizer que agora a gente tem que ter casa para todo mundo, tem que ignorar o fato de haver aluguel, tem que ignorar o fato de que pessoas possam morar em casas gratuitas. Eu não estou querendo discutir nesse quesito, mas o quesito de que a garantia de moradia é um direito que existe para todas as pessoas. Então essa é uma questão que faz com que a vulnerabilidade social diminua e que inclusive existem outros direitos garantidos, como a questão que a gente tem do bem-estar social, que temos na moradia, que temos também da questão do trabalho. Perceba que no próprio livro do Vidas Secas, um dos maiores medos que existe é não haver um lugar para trabalhar. Não é nem para morar, é para trabalhar. E vamos então agora para a leitura do texto motivador número 5, que a gente tem aqui como um relatório do Banco Mundial, projeta que até o ano de 2050 pode haver mais de 17 milhões de latinos americanos, 2,6% dos habitantes da região, ou equivalente à população do Equador, deslocados pela mudança climática, se não forem tomadas medidas concretas para frear seus efeitos. Os migrantes climáticos se deslocarão de áreas menos viáveis, com pouco acesso à água e produtividade de cultivos, e de áreas afetadas pela elevação do nível do mar e pelas marés de tempestades. Diz o documento: as áreas que sofrerão um golpe mais duro, acrescenta, são as mais pobres e vulneráveis. Assim como a gente tem nessa questão dessa notícia, do que a gente tem da parte do El País, que tem esse jornal, a gente poderia até mesmo relacionar com essa questão. Poxa, se há essa questão dessa mudança climática, o que de fato a gente poderia conseguir fazer, né? Será que essas mudanças climáticas deveriam ter sido feitas antes, né? Como a gente tem a questão do protocolo de Kyoto, ou até mesmo, será que essa questão do que temos de cada vez mais negar o que deveria ter sido feito, mas começar a agir agora, como é uma questão que a gente poderia fazer um paralelo com o filme do Wall-E, traz essa questão dessa reflexão. Perceba que no filme a gente tem esse exagero de que a população se nega a tratar com que a gente tenha com seriedade a mudança climática e também a questão do lixo, e faz com que simplesmente eles mudem para uma espaçonave e vão viajar para o universo achando que a Terra ia se regenerar normalmente, até que ela se regenera, sem que existisse a intervenção dos seres humanos. Mas perceba a loucura que é esse enredo de filme, de que os seres humanos se negam a fazer qualquer tipo de mudança e eles deixam os robôs limpando o planeta e esperando que a própria Terra se revivesse. Então, o que a gente tem aqui com essa questão do que está acontecendo com a mudança climática é um efeito que deveria existir para que não somente a gente está juntando migalhas do que a gente tem agora, mas que deveriam ter sido, mas que ações devem ser tomadas, que elas devem ser executadas agora, não daqui a pouco, porque a gente percebe que até o ano de 2050. Então, um problema do que a gente está percebendo é essa manutenção do tempo, essa gerência do que está acontecendo, que
a gente poderia até trazer como paralelo com esse filme da Pixar ou até mesmo com o Protocolo de Kyoto. O que acontece é que tem muita gente que fica com medo de usar repertórios que sejam antigos, como por exemplo uma animação. O que você acha? Você usaria o filme do Wall-E, por exemplo, na sua redação? Escreve aqui nos comentários para poder saber. E finalmente no texto motivador número 6, a gente vê que aparece aqui: somos alertados o tempo todo para as consequências das escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, mas salvar a nós mesmos. A gente percebe que nessa argumentação do que a gente tem, de um trecho tirado de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, dessa questão que a gente tem da decisão e da escolha. Então perceba que a todo momento a gente está falando aqui dessa questão da vulnerabilidade social, da participação do governo, também da situação das pessoas, mas que a gente tenha de que é muito importante a gente perceber que não somente a gente tenha que discutir essa questão dos refugiados ambientais e da vulnerabilidade social, não só pelo o que acontece, mas por que acontece e como acontece. Então, por que existem refugiados ambientais e como existem refugiados ambientais? Por que existe vulnerabilidade social e como existe vulnerabilidade social? Esse é um tipo de texto que, inclusive, você poderia até mesmo dividir a introdução e depois o desenvolvimento 1, explicando os refugiados ambientais, e depois o desenvolvimento número 2, explicando a vulnerabilidade social, e um terceiro desenvolvimento que você juntaria as duas ideias. Eu, particularmente, acho melhor você ter uma introdução que você apresenta todas as palavras do tema, o primeiro desenvolvimento falando de uma tese, o segundo desenvolvimento falando de outra tese, e o parágrafo de conclusão, para você fechar todas as suas ideias. Não acho que é necessário que você tenha de fato, colocar 4 parágrafos, mas é uma estratégia. Estou te dando opções para você poder saber. Caso você tenha feito dessa forma, ou você queira fazer dessa forma, isso não é equivocado. E a gente percebe que, inclusive, nesse texto, a gente poderia até mesmo relacionar um livro da lista de leitura obrigatória, que é o do Quincas Borba. Porque a gente percebe que ao longo de todo o livro a gente tem essa questão das atitudes que são tomadas devido ao meio da personagem do Rubião, mas que vão ter consequências no futuro. E que percebe que ele até fala mesmo da questão da sobrevivência e também de você conseguir fazer com que haja essa cooperação, mas não somente para poder proteger e salvar uma pessoa, mas também todo um povo. A gente poderia fazer essa alusão com o livro, com o tema. Perceba que esse tipo de comparação de livros da lista de leitura obrigatória com a redação do FUVEST é esperado, mas isso não tira pontos de você. Lembra de novo que a questão não é o tipo de repertório que você traz para a redação, mas a qualidade de como você traz. Então não é só o que você trouxe. Tá, você trouxe um livro da lista de leitura obrigatória, mas como você trouxe? Por que você trouxe? Você poderia ter trazido até os outros livros da lista de leitura obrigatória, mas perceba que ele tem que fazer sentido. Se você olha para um local que você colocaria um repertório e está percebendo, o repertório não vai encaixar bem. Eu acho que só se eu colocar argumentação já fica o suficiente. Deixa sem repertório, você não precisa colocar repertório a todo momento. Agora, alguns erros que poderiam acontecer nesse tipo de redação. Eu acho que o principal deles é a questão do que a gente tem, dessa falta de leitura do que a gente tem dos textos motivadores e já começar a escrever da questão dos refugiados ambientais e da vulnerabilidade social. Perceba que aqui todos os textos motivadores estão explicando para você qual que é o caminho que você tem que tracejar. Você tem que falar da questão do trabalho, você tem que falar da questão da moradia, você tem que falar da questão de o que é vulnerabilidade social. Sim, mas você tem que fazer a leitura dos textos motivadores primeiro. Você não tem que já sair escrevendo. Alguns textos do Enem dá para sim escrever sem você fazer a leitura dos textos motivadores, inclusive alguns da FUVEST. Mas a grande maioria quer que você leia os textos, pense, reflita e traga uma argumentação a partir da leitura. Tanto é que um dos graus de comparação e de avaliação que existe na FUVEST é da parte da leitura atenta dos textos motivadores com a argumentação que você trouxe a partir delas. Tanto é que você faz com que você tenha até na instrução, considerando as ideias apresentadas no textos e também outras informações que julgar pertinentes, redige uma dissertação. Ou seja, as instruções estão pedindo para você usar as ideias apresentadas e outras que sejam pertinentes na sua redação. Outro erro que poderia ser bem comum, a questão de repertórios muito específicos. Tem muita gente que quer estudar para um tema especificamente. Então, de fato, você poderia ter estudado para esse tipo de tema, que é a questão dos desastres ambientais. Pode ser que aconteça, mas você não lembra de um repertório específico, como é o caso de Brumadinho, o caso de Mariana, ou até mesmo qualquer outra coisa que seja relacionado. Mas isso é um erro, você não precisa saber de repertórios específicos. Você pode sim trazer alguns tipos de repertórios, mas o mais importante de uma redação
é você explicar como acontece do tema e o porquê. Como que você vai trazer esse repertório importa muito mais do que o tipo de repertório. E por fim, eu acho que o que mais traria problema na questão dessa redação é a questão de você tentar resolver o tema. Então, esse tema dá uma comichão na mão, dá uma coçadinha que você fala, nossa, que vontade de colocar o governo deve implementar um novo ministério para poder ajudar os habitantes. Não, você não tem que fazer isso. O que acontece com esse tema é, você precisa explicar e você não precisa trazer uma proposta de intervenção. A FUVEST não precisa de proposta de intervenção e não tem uma parte que avalia isso. A gente só faz isso no Enem porque o Enem pede e porque existe uma parte que avalia só isso. Então, não cai nessa de que, eu quero escrever uma proposta de intervenção. Não, não escreve. Então, aqui você vai fazer o quê? Você vai fechar, você vai concluir, você vai falar o tema. Então, um resumo do desenvolvimento 1, um resumo do desenvolvimento 2, se tiver, um resumo do desenvolvimento 3, e falar o que dá para esperar do futuro, ou até mesmo fazer uma metáfora com os repertórios que você utilizou em relação ao tema. Mas trazer solução? Não traz, porque você não precisa disso. Você não precisa. Inclusive a FUVEST, os parágrafos de desenvolvimento são maiores do que o parágrafo de conclusão. No Enem, os parágrafos de desenvolvimento são menores do que o parágrafo de conclusão. Pode sempre perceber que um parágrafo de conclusão de Enem tem umas 10, 8 linhas e os parágrafos de desenvolvimento umas 6, 7 linhas. Na FUVEST, os parágrafos de desenvolvimento têm mais ou menos umas 8 a 11 linhas e o parágrafo de conclusão umas 3 a 5 linhas. É o que costuma acontecer. Agora, minha opinião desse tema. Eu achei um tema sensacional. Eu achei um tema meio confuso, porque não existe a questão da pergunta ou até mesmo uma linha temática um pouco mais aprazível. Eu acho que essa parte do "e" faz com que muitas pessoas possam errar e queiram falar só de refugiados ambientais, sem falar da questão da vulnerabilidade social. Então esse é um tipo de tema que, se você não prestar atenção na leitura de que você precisa colocar todas as palavras do tema, pode fazer com que uma pessoa tangencie o tema ou perca o foco. Então, é uma boa redação para praticar essa questão do "e", mas é uma redação que, na hora do vamos ver, na hora de uma redação que você tenha feito para você poder passar o vestibular, esse "e" pode atrapalhar demais. Então, é uma redação para poder praticar essa questão de que existem todas as palavras do tema e você não pode fazer uma redação sem ler os textos motivadores. Então, é uma ótima redação. Eu acho que o tema sobre meio ambiente não poderia cair num outro tempo melhor do que a questão que a gente teve de 2022, com toda a questão que a gente teve de não somente de desastres ambientais, mas também da participação social que a gente tem, da questão de proteger o meio ambiente, também de proteger as pessoas. Eu gosto principalmente também pelo fato de que, principalmente, eu não preciso mais pensar que esse tema possa cair. Ele já caiu, então a gente só precisa praticar para poder se acostumar com o estilo da FUVEST. E você, o que você achou do tema? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber se você gostou, se não gostou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se ficou com alguma dúvida da questão da redação do tema de FUVEST 2023, ou até mesmo que você queira saber de outros anos, sobre outros temas de redação, escreve aqui nos comentários, por gentileza, para você poder saber. E caso você esteja com muita dúvida do que eu falei dessa questão do parágrafo de conclusão, que não tem uma conclusão, que não tem uma proposta de intervenção, tem um vídeo que eu já falei sobre 3 exemplos ótimos de parágrafos de conclusão que vai te ajudar bastante. E caso você até queira saber como é que foi o do ano passado ou do tema de 2022, você pode ver o vídeo aqui que eu faço análise dos textos motivadores e, inclusive, que também eu falo sobre o que eu achei e de repertórios possíveis. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!